Olá, pessoal. Márcio Canto falando, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a importância do copywriting no marketing moderno. Eu convidei o Paulo Macedo, autor dessa preciosidade aqui, ó, e outros livros. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre copywriting. E o Paulo é um entusiasta já desde... Eu acredito que a gente, ao decorrer da nossa vida, a gente vai desenvolvendo habilidades. E essas habilidades a gente vai trazendo para a nossa vida para a gente poder escrever as coisas, para a gente fazer as coisas na nossa vida. E o Paulo, pelo que eu estudei do Paulo, ele tem essa veia nele. E à medida que ele vai enveredando pela parte da vida dele, ele vai colocando isso em livros e vai registrando essa forma dele passar essa mensagem dele aí para as pessoas. E pensando nisso, quando estava estudando um pouco para conversar com o Paulo hoje, eu vi que ele é entusiasta de motocicleta. Então eu fui dar uma volta agora ontem, no domingo, e fiz uma gravação para dar de presente para o Paulo, para agradecer a oportunidade da gente estar falando junto aqui hoje. E essa é para você, Paulo. Vou compartilhar aqui para você dar uma olhada nisso aí. Eu moro em Teresópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro, e eu aproveitei para fazer essa filmagem para você. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pela oportunidade da gente trocar essa ideia aí e falar um pouquinho sobre copywriting. Paulo, eu não estou te ouvindo. Não sei se o problema é meu aqui. Deixa eu só verificar aqui. Agora você me ouve? Agora sim. Estava mutado aqui. Cara, eu que agradeço aí o convite, agradeço a sua homenagem que você fez aí. Eu gosto muito realmente de motocicletas. Inclusive, passei por Teresópolis tem 3 meses, fazendo uma viagem de carro para o Nordeste. Então, passei por Teresópolis. Né? Eu também sou da região serrana do Rio, só que eu estou em outra ponta, eu estou em Itatiaia. Então, nós temos o mesmo CDD. Hoje você mora em Itatiaia? Hoje eu moro em Itatiaia, tem 2 anos que eu moro aqui. Ah, muito legal. Eu conheço bem aí, se for onde eu estou pensando, aquela parte que você sobe a serra e vai para Visconde de Mauá. Sim, exatamente, é por aqui. É nessa área aí, né? É por aqui. Eu adoro esses lugares assim onde tem cachoeira, onde tem esses atrativos aí, para que a gente possa tá perto da natureza, né, Paulo? Para que a gente possa estar sempre em comunhão com a natureza. Eu moro na cidade de Teresópolis, tem muitas cachoeiras, tem muitas montanhas, Mata Atlântica e tal, mas você teve uma época que morou também em Cabo Frio. Sim, morei em Cabo Frio dos 15 anos aos 25. Aos 27, foram quase 13 anos em Cabo Frio. Eu também adoro aquela região ali, sou apaixonado por Arraial do Cabo,
aquela parte do Pontal do Atalaia, aquilo me encanta, é um lugar assim, muito lindo. Que eu acho maravilhoso. Paulo, mas vamos lá. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre copywriting, mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, que é difícil. Eu estava falando agora com a Rosana da Exact, e ela falou, eu tenho todos os livros dele, eu tenho o dourado, eu tenho o vermelho. Que legal, cara. E falei, cara, que bacana. E aí, assim, eu estava vendo um vídeo teu que você fala que hoje você tem 9 livros, né, já publicados. Começou lá com romance e até chegar no copywriting. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não conhecem o Paulo Macedo, que possam entender um pouquinho mais de quem é o Paulo Macedo. Maravilha. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nasci na Baixada Fluminense, em Belford Roxo. Eu sempre cito isso como curiosidade, mas Belford Roxo foi eleita, na década de 90, a cidade mais violenta do mundo, né? Pela ONU. Então, eu gosto de dizer que eu sou um sobrevivente. Hoje está melhor lá, mas já foi bastante perigosa, né, nesse aspecto. Ainda não está 100%, mas já melhorou um pouquinho. E, cara, eu cresci numa periferia, né, Belford Roxo, até os 15 anos, como eu te falei, fui morar em Cabo Frio. E lá eu fiquei até os meus 27 anos, etc. E foi lá nessa região que eu descobri a minha vocação para a comunicação, né? Na verdade, para vendas, na carreira da comunicação, sendo um vendedor direto. Então, eu fazia a parte comercial de um jornal local e, em seguida, eu fui contratado por uma rádio local. Então, assim, eu sempre atuei com vendas dentro do contexto da comunicação. Mas eu sempre gostei de escrever. Então, assim, desde os meus 15 anos, 14 para 15 anos, eu já escrevia algumas coisas, ficava escrevendo versinhos no caderno, arriscava umas letras de música e etc. Então, as coisas foram se encaixando ao longo do tempo. Dentro desse contexto das vendas, eu acabei fazendo os meus primeiros roteiros para anúncios, né? Então, eu fechava com os clientes ali, os comerciantes que anunciariam naqueles meios de comunicação, e já fazia os roteiros, chegava com o roteiro pronto lá para o locutor gravar e fazer ali a publicidade daqueles comércios. E com isso, cara, eu considero que eu estava tendo o primeiro contato com o embrião do que seria o copywriting, né? Escrever para vender, escrever anúncio, propaganda e por aí vai. Passou-se um tempo, eu entrei para a faculdade de marketing, né, ali em 2012, e dentro da faculdade de marketing eu conheci o que a gente chama de mercado digital. E eu fiquei buscando maneiras de trabalhar dentro desse contexto, desse mercado. Foi quando eu descobri o marketing digital, marketing de conteúdo. Na época estava em alta, né? Aqui no Brasil, algumas startups estavam começando a falar sobre isso. E eu comecei a trabalhar como redator freelancer, prestando serviços de redação para empresas na internet. E a partir daí, cara, eu comecei a minha jornada dentro desse mercado até chegar no que a gente conhece como copywriting, né? Sem adiantar muita história, para a gente depois falar um pouquinho mais disso na frente, mas eu conheci o copywriting dentro desse contexto de produção de conteúdo, mas para mim era apenas uma técnicazinha, algo que eu colocava ali, uma pitada, um tempero na minha escrita. Até o dia que eu precisei, de fato, escrever uma peça de copywriting, né, uma peça com base na persuasão, e isso realmente assim, me mudou a minha vida, porque naquele contexto eu tinha quebrado, eu tinha falido e precisava fazer dinheiro na internet com alguma coisa, e foi quando eu escrevi a minha primeira carta de vendas. E a partir daí, a minha carreira com o copywriting deslanchou. Tá? Então, assim, para resumir a história de quem é o Paulo Macedo, que se entrelaça ali com a minha história, é mais ou menos isso aí. Paulo, eu vi que na parte de trás do livro vermelho tem um depoimento aqui que eu vou ler para as pessoas aqui, porque eu não tirei uma cópia e coloquei aí, mas está dizendo assim: conheci o trabalho do Paulo há alguns anos. Gradualmente fomos criando mais oportunidades de trabalhar juntos e interagir em projetos, clientes e eventos diferentes. É impressionante a capacidade de compreender, filtrar e sintetizar informações para gerar conteúdo de alto nível que ele tem.
É um privilégio poder trabalhar com pessoas que não apenas valorizam o caminho daqueles que vieram antes, mas também criam o próprio caminho. E, de quebra, ainda ajudam outras pessoas a criar oportunidades de trabalho e carreira. O Paulo é alguém para se seguir. Rafael Reis. Conheci o Rafael num evento lá em São Paulo. Eu acho que ele até mora nessa cidade que eu fui no evento, que é o Superlogic Experience. E o Rafael é um cara assim, já tem um pouco mais de bagagem, mas é um cara muito generoso. É um cara que a gente pede para ele para a gente conversar um pouco e ele para e te dá atenção, aquela pessoa que, né, ele aquele jeitão dele lá e tal. E aí a vida, né? A vida ela faz muitas coisas acontecerem para que a gente nem percebe. Eu fiquei numa casa no evento RD Summit, lá de Florianópolis, na casa da Mama, que eu já tinha ficado lá em Jurerê Internacional há um tempo, e a equipe inteira dele estava lá, nessa mesma casa, hospedado, e eu encontrei com ele no RD Summit e brinquei com ele, falei para a gente fazer um churrasco lá nessa casa, porque estava a equipe dele toda lá, e nessa época já era a equipe da Monetize, que é uma empresa que ele adquiriu depois de um tempo aí, e ele estava lá com a equipe dele. Mas, assim, a generosidade, eu acho que abre portas. A generosidade, eu acho que ela faz com que as pessoas olhem a gente de uma outra forma. Não é o dinheiro que te leva em determinados lugares, e sim a forma que você faz o network com as pessoas, a forma com que você se comunica. Agora, essa comunicação persuasiva que a gente fala de copyright, que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, né? Tem pessoas que têm dúvidas para montar uma carta de vendas, como você falou, porque é muito simples saber os elementos de uma carta de vendas. Para quem não é, o que tem que ser, bônus, não sei o quê. Mas escrever essa carta de vendas é um desafio. Para você, Paulo, o que você daria de conselho para quem quer escrever uma carta de vendas? Claro que a promessa é a principal coisa que tem que acontecer nessa carta de vendas. A promessa ela tem que ser transformadora. Mas eu queria entender um pouquinho mais de você, até mesmo para me ajudar, porque eu também preciso escrever cartas de vendas. Então, eu queria contar com uma pessoa especialista nessa área aí, que pudesse abrir os horizontes das pessoas que estão ouvindo a gente aí. Como é que você pensa que você poderia ajudar as pessoas a escreverem uma boa carta de vendas? Maravilha. Bom, só fazendo um adendo aí em relação ao Rafael Reis, né? Ele cara, um dos meus primeiros mentores dentro do mercado digital, né? Da área de negócios, de marketing. Inclusive, eu fui pré-editor do livro dele, do Marketing Conteúdo Mário do Século XXI. Ele me deu essa missão aí lá em 2016. E, cara, eu tenho hoje a honra de ser amigo pessoal dele, né? E, cara, ele, de fato, é um dos caras mais generosos e um dos caras mais preparados aí. Eu até brincava dizendo que ele era o Kotler brasileiro, né? Tanto que ele entende de marketing. Então, você citou aí, eu queria só deixar esse disclaimer aí, né? Mandar esse abraço para o Rafael Reis. Gosto muito dele. Cara, agora respondendo a sua pergunta. Um dos meus mestres em copywriting, que é o Dan Kennedy, aí um dos principais nomes, vamos colocar assim, da área de copywriting, do copywriting clássico e que também atua atualmente na internet, né? Ele tem um livro chamado The Ultimate Sales Letter, que é um livro de 1991, a primeira edição, pelo menos a edição que eu tenho é desse ano, não sei se antes teve alguma, acho que não. E, cara, lá ele cita o seguinte, olha, eu sou entusiasta das cartas de vendas e eu acredito que qualquer pessoa pode escrever uma carta de vendas por 2 motivos. O primeiro, aí ele fala de si mesmo, né? Eu não tive estudo formal, eu fiz até o 2º ano ali, né? O ensino médio, talvez, né? Equivalente ao nosso ensino médio. E mesmo assim, eu me dei bem, né, nesse setor de publicidade direta, né? Então, assim, ele diz, qualquer pessoa pode escrever uma carta de vendas. E o segundo motivo que ele conta é o seguinte, cara, se você tem um produto ou um negócio, você entende mais desse produto ou desse negócio melhor do que ninguém. E aí ele até cita que, cara, quando você contrata alguém para fazer isso para você, existe um pouco mais de dificuldade para aquela pessoa compreender aquilo que você faz, aquilo que você vende. Agora, quando é você que senta para escrever isso, você tem essa certa facilidade. E aí, o seguinte, em todos os casos, mesmo que você não seja um especialista em escrita persuasiva, em copyright, tem uma coisa que é
aí o antídoto para qualquer trava que você possa ter com a criação de copyright, que é a pesquisa. Eu costumo dizer que de 70% a 80% do tempo que eu gasto para produzir um copywriting é dedicado à pesquisa. Então, eu passo a maior parte do tempo tentando entender quem é de fato o cliente, quem é que vai comprar de mim, qual é o meu produto, o que ele tem de diferencial, estudos concorrentes, estudo mercado, enfim. Tem um documento que eu criei, um planejamento, uma metodologia de planejamento chamada as 7 Sagradas Premissas, que são 7 pontos que a gente preenche antes de escrever a primeira linha de copy. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas é, cara, extraia o máximo de informações que você conseguir sobre quem é a pessoa que vai comprar de você, sobre aquilo que você vende, sobre os seus concorrentes e etc. Porque assim, você não sofre com aquele grande problema de quem senta para escrever um anúncio, um copy, etc., que é a síndrome da tela em branco, né? O fantasma da tela em branco, que é não ter ideias para começar a escrever. Então, quando você faz a sua pesquisa, existem várias maneiras de você descobrir isso, você tem recursos suficientes para conduzir o seu copyright, a sua carta de vendas, o seu lançamento e por aí vai. Então, a dica fundamental é essa, cara. Faça uma boa pesquisa. Eu chamo isso de habilidade Sherlock Holmes. Você tem que agir como um detetive. Você tem que descobrir quais são os fatos, as pistas que você precisa ter para fazer com que o seu copy conduza o seu futuro cliente até a compra, né? Então, essa é a dica que eu dou, que é fundamental na minha concepção. Top. Paulo, ao longo desses últimos anos, eu fui no RD Summit em 2017. Lá em 2017, a gente tinha 8 mil pessoas dentro do RD Summit e voltei de lá para aplicar uma coisa que a gente chama de inbound marketing, que é o marketing de atração que você falou aí. Só que eu achava que tinha um gargalo muito grande nesse inbound marketing, porque e as pessoas que não abrem e-mail? A ferramenta é focada mais em e-mail. E as pessoas que a gente ajuda, que não tem um CRM para fazer a outra parte, que é a parte de vendas, como é que elas vão se virar depois que eu vou mandar o lead para essas pessoas? E aí, como agência, eu fiquei me pensando e me batendo na minha cabeça como é que isso funciona, como é que isso vai funcionar. E daí, de lá para cá, eu venho desenvolvendo uma coisa que eu chamo de metodologia dashboard do marketing. Isso daqui é o meu mapinha da metodologia dashboard do marketing que eu desenvolvi. E aqui eu tenho 5 pilares: pessoas, processos, estratégias, ferramentas e distribuição. Porque cada uma dessas partes aqui é importante nesse processo. E uma das coisas que eu desenvolvi aqui, que é o segundo documento que eu aconselho a pessoa a começar por ele, é pelo documento da persona. Porque quando a gente define a persona, para a gente saber para quem a gente vai vender, e aí isso vai ficar muito mais fácil com a comunicação que a gente vai fazer. Porque quando a gente começa a entender para quem a gente vai vender, fica mais fácil da gente poder entender. Eu estou indo tão a fundo nisso que eu agora estou lendo esse livro aqui, ó, A Sabedoria do Eneagrama. Por quê? Porque aqui, além de eu definir a persona, além de eu ir bem mais a fundo, eu ainda vou entender qual é a personalidade da persona que eu quero atender. Porque existem 9 pontas aqui nessa estrela e cada uma dessas pontas ela tem uma personalidade que a gente estuda para a gente entender a personalidade dessa persona. Por quê? Porque eu vi que, na prática, a gente vai ter clientes aqui que esses clientes são difíceis, são tóxicos, às vezes. É difícil de falar que existem clientes tóxicos, mas existem clientes tóxicos. E aí, esses clientes tóxicos, esses clientes não podem estar na nossa empresa, porque eles não ajudam a gente a evoluir, eles ajudam a gente a ter problema com os outros clientes. Então, a gente está procurando mapear na persona, para quem a gente quer vender, até a parte que da personalidade desse cliente, para a gente não ter tanto problema aqui. Isso aí é ir a fundo no que tu acabou de falar agora, definir bem para quem a gente quer vender, definir bem para quem a gente quer falar, definir bem para quem a gente quer impactar. Agora, para que a gente escreva uma boa copy, eu estou lendo um livro também que é muito legal, que é esse aqui, ó. E agora eu queria falar contigo um pouquinho sobre isso, como usar os gatilhos mentais dentro da copy. Aliás, ó,
eu sou amigo do Gustavo Ferreira. As publicações dele foram através da minha indicação, né? Eu li os livros dele e aí eu indiquei para a DVS Editora. E, cara, assim, com muita alegria eu digo que nós somos hoje, o Gustavo Ferreira e eu, os dois maiores autores de copyright que mais vendem livros no Brasil, né? E a gente fica sempre competindo ali entre quem fica em primeiro e segundo na Amazon. E uma novidade aí, falando em primeira mão para tua audiência, cara, nós vamos lançar um livro juntos, tá? Que é um livro falando sobre storytelling, o poder das histórias no copywriting. Então, os dois maiores autores de livros de copy do Brasil vão se juntar para lançar um livro novo. Então, o pessoal já fica atento aí, já estou fazendo um jabá aí. Mas vamos lá, cara, respondendo sobre gatilhos mentais. Cara, gatilhos mentais, na minha concepção, o que eles são? Eles são princípios de persuasão, né? Eu acho que a base, e eu cito esse livro, e muita gente cita esse livro, além desse aí do Gustavo Ferreira, né? Mas um livro que deu base para tudo que a gente compreende sobre os gatilhos mentais é usar o Armas da Persuasão, do Dr. Robert Cialdini. O Dr. Robert Cialdini talvez seja, né, a maior referência, o maior pesquisador nesse assunto. E ele listou 6 princípios de persuasão, né? Que é autoridade, princípio de coerência, eu não sei se eu vou lembrar de todos, escassez, afeição, enfim, são 6 principais, são 6 princípios de persuasão que a gente utiliza. E tudo que a gente entende de gatilhos mentais são derivados desses princípios, tá? E esses princípios, como que eu compreendo? Eu, Paulo Macedo, compreendo. O nosso cérebro, ele evoluiu para que a gente não gaste energia para toda decisão que a gente vai tomar durante o dia. E aí eu cito sempre aquele exemplo famoso do Steve Jobs e do Mark Zuckerberg, do porquê que eles utilizam a mesma roupa, né? A mesma cor de camisa, o mesmo formato de calça, e às vezes por anos você acha que os caras nunca trocam de roupa, mas não. Eles têm aquilo ali, o guarda-roupa com praticamente as mesmas peças iguais, para que eles não gastem energia com a decisão de escolher roupa, né? Para que essa energia seja gasta durante o dia com outras coisas. E isso demonstra o poder dos gatilhos mentais. De que forma? Os gatilhos mentais, eles servem para que a gente tome atalhos na hora de tomar uma decisão. E aí eu vou dar um exemplo. O gatilho da autoridade. Nós somos condicionados a obedecer à autoridade desde que nascemos, né? Então, primeiro os nossos pais, depois os professores, os líderes religiosos, as autoridades sociais e públicas, né? Policiais, bombeiros, políticos e etc., né? Então, nós somos condicionados a obedecer à autoridade de alguma forma. Por mais rebelde e anarquista que você seja, a grande verdade é que todos nós temos uma tendência a seguir autoridades. E aí o seguinte, quando nós utilizamos isso no marketing de maneira intencional, até porque uma palavra-chave dentro do marketing, você deve saber bem, Márcio, é a intencionalidade. A gente faz tudo com estratégia, com planejamento, como você citou aí. A gente não faz nada aleatório, né? Os canais, a comunicação, enfim. Então, quando a gente utiliza o gatilho da autoridade de uma forma intencional, é mais fácil que uma pessoa tome uma decisão e que a atenção dela seja capturada por nós, porque a autoridade ela é muito evidente. Então, eu falo, olha, especialista explica como você pode salvar seu casamento, né? Usando 15 minutos do seu tempo todos os dias. Ó, já fiz até uma headline aí para quem está assistindo. Ótimo, já está anotado aqui, ó. Aí você fala, o especialista. Por isso que a mídia, né, o jornalismo e o marketing utiliza muito especialista, os estudos demonstram, porque isso traz a autoridade. E aí eu vou citar outro gatilho aqui. O gatilho da escassez. Nós temos uma tendência a amar e a desejar aquilo que pode ser perdido. E aí o varejo utiliza muito, né? Olha, corra, senão vai acabar. Até durar os nossos estoques. Né? O pessoal do lançamento fala, você precisa fazer sua inscrição até amanhã às 23h59, senão depois passou. Escassez de tempo, né? Então, assim, a escassez ela é muito forte porque isso joga uma mensagem para o nosso inconsciente dizendo, olha, se você não aproveitar essa oportunidade, você vai perder ela. Né? Então, assim, são alguns exemplos de gatilhos mentais. Eu utilizo muito isso no meu dia a dia, né? Alguns mais intencionais, outros menos, porque com o tempo a gente vai ficando ali meio que a gente acaba naturalizando a nossa criação de copy e nem pensa muito nos gatilhos mentais assim de uma maneira tão explícita.
Mas é muito importante utilizar esses princípios, porque toda decisão de compra ela passa por um ou mais desses princípios, um ou mais desses gatilhos. Então, assim, para o pessoal que está assistindo, se você quer realmente se desenvolver como copywriter, seja você alguém que quer fazer para o próprio negócio ou alguém que quer prestar serviço de copy, você precisa aprender sobre gatilhos mentais. Sim. Assim, a gente está entrelaçando os assuntos aqui, porque isso daqui ia ser uma pergunta que eu ia te fazer e o livro estava na mão já para te mostrar aqui e você já falou. Aproveitando que está na minha mão, eu vejo aqui assim, nos capítulos, a gente tem capítulo 2, reciprocidade. Capítulo 3, compromisso e coerência. Capítulo 4, aprovação social. Capítulo 5, afeição. Capítulo 6, autoridade. Capítulo 7, escassez. E aí, eu acho que são esses aí os 7 que você estava citando aí, que o Cialdini trouxe para a gente. Eu não conheço o Cialdini, eu vi num dos RD Summits. Ele veio aqui no Brasil e eu assisti a palestra dele ao vivo. É um cara que realmente é emblemático, como o Aaron Ross é emblemático também pelo livro Receita Previsível, pela história dele e tal. E por falar em história, eu sou um cara muito estudioso, né, Paulo? Eu gosto muito de procurar entender as coisas que nos falam. Você já falou aí agora um spoiler que você está lançando um livro sobre storytelling. E essa é uma das perguntas também que eu gostaria de falar com você, porque eu acho que a história, o storytelling está totalmente ligado com copywriting. E eu assisti um curso da Khan Academy com a Pixar, que é uma das empresas do Steve Jobs. Quando ele saiu da Apple, ele montou a Pixar e depois vendeu para a Disney. E aí, ali tinha um curso falando sobre storytelling, contando as histórias, uma coisa que eu não sabia, e que eu vou te falar, talvez você saiba ou não, e que a gente, às vezes, nem percebe, é que, quando se trata dessas histórias contadas pela Disney, contada assim, através dos desenhos, a gente tem 3 formatos. O formato redondo, do rosto redondo, significa o herói, aquele bonzinho. O quadrado significa o chato, o quadrado, tipo o filme Up, aquele filme Up do velhinho que vem com balãozinhos e o rosto dele é quadrado. E o triangular significa os vilões. Malévola, tem sempre alguma coisa triangular no rosto dela e tal. Bom, queria que você falasse um pouquinho para a gente onde que storytelling encaixa nessa jogada aí, a jornada do herói, essa coisa toda que falam de storytelling, como que isso tudo se encaixa no copywriting? Olha só, se eu pudesse definir uma única habilidade, né? Se me dessem assim, olha, Paulo, a partir de agora, durante toda a sua carreira, você só vai poder escolher uma técnica ou um caminho para você vender todos os seus produtos. Eu escolheria contar histórias, cara. Escolheria storytelling. Tamanha a importância de você saber conduzir uma boa narrativa quando se trata de marketing, de persuasão e por aí vai. O Seth Godin, ele diz o seguinte, cara, todo profissional de marketing conta uma história. E se ele conta direito, nós acreditamos. Nós acreditamos que é melhor tomar vinho numa taça de $20 do que numa taça de $1 e por aí vai, né? Então, ele fala que a importância do marketing hoje é saber contar histórias. Tem uma outra frase dele, não sei se eu vou lembrar na íntegra, mas é assim, marketing não é sobre as coisas que você vende ou você faz, mas sobre as histórias que você conta. Então, assim, cara, dentro do meu trabalho de criação de copywriting, eu não faço nada sem storytelling. Nem que seja uma pitadinha de narrativa. Nem que seja uma narrativa implícita. Porque, cara, quando você vai fazer com que as pessoas tenham a atenção delas capturada para que você eduque elas para comprar um produto seu, você precisa contar uma história para elas, né? Você precisa contar que o seu produto é melhor. Então, assim, o storytelling ele é muito importante e eu não abro mão. Ano passado, eu fiz 2 lançamentos para oferecer um treinamento meu chamado Story Copy. Um deles, um dos lançamentos, um dos eventos, eu chamei de O Futuro do Copy, que eu disse, olha, eu não sei, estava naquele contexto ainda de pós-pandemia, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, e etc. Eu falei, eu não sei quais são as tendências que vão ditar as regras do mercado daqui
para frente, né, de hoje em diante. Mas de uma coisa eu sei, em relação a copywriting, o que os copywriters continuarão fazendo é contar histórias, né? E aí, num outro evento meu, eu chamei de um jogo das histórias, justamente abrindo, cara, que tudo que a gente faz tem a ver com contar histórias. E aí você citou a jornada do herói. A jornada do herói é uma das maneiras, uma das estruturas que você utiliza para fazer com que as pessoas sejam conduzidas por uma história, mas existem diversas outras, né? Você citou a Pixar aí, o próprio Story Spin, né? A espinha dorsal das histórias é uma estrutura, um modelo que eu já utilizei dentro do copy. Mas, assim, eu gosto de uma criação muito livre também. Existem maneiras de você fazer um copy sem que você siga necessariamente essas estruturas mais conhecidas, falando de storytelling. E aí eu vou citar 3 casos aqui de um cliente meu, a Citadel Editora, e eles me permitem que eu cite, né? Porque alguns clientes a gente tem cláusulas contratuais que a gente não pode citar, né? Mas a Citadel falando, cara, você pode falar que você que fez. O ano de 2020, plena pandemia, eu fui contratado para fazer o lançamento de 3 livros do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, um autor que eu gosto muito, que inclusive eu já li praticamente toda a obra dele. E aí a Citadel ia lançar alguns livros novos e relançar o famoso Quem Pensa Enriquece. O primeiro livro da lista era O Mais Esperto que o Diabo. Aí, ó, você tem, Quem Começa Enriquece, eu tenho esse aí também. Você tem uma bela biblioteca, hein? Muito bom. Ó, aí O Mais Esperto que o Diabo, cara, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu estava justamente me preparando para fazer o lançamento desse treinamento, e aí eu percebi o seguinte, cara, como eu sou também um estudioso, eu tenho um acervo gigantesco de copies históricos, cara, de 150 anos atrás, 100 anos atrás. E aí, cara, analisando esses copies, essas cartas de vendas, eu percebi um padrão. Muitos deles que foram bem-sucedidos tinham uma estrutura muito semelhante, que era o seguinte: um título, uma história bem contada, uma transição para a oferta e uma chamada para a ação. Cara, muito simples, né? Um bom título, uma história bem contada, uma transição para a oferta e a chamada para a ação. Eu falei assim, eu vou copiar, entre aspas, essa estrutura. E aí eu escrevi, cara, uma carta de vendas contando a história do produto, do livro, né? Do porquê que ele ficou 75 anos escondido, porque a família do autor não quis que ele publicasse na época. E aí, recentemente, né, há uns anos atrás, os filhos dele decidiram publicar o livro, e etc. Contei essa história, cara, e fiz a oferta. Olha, o livro está sendo lançado. E aí o livro tem aquele quê de mistério, né? Porque fala de uma entrevista com o diabo, uma suposta entrevista com o diabo, as pessoas não sabiam se era verdade, se não era, né? E a gente fez o lançamento desse livro, cara. Só para resumir, assim, no período de um ano, naquele ano ainda, o livro se tornou o mais vendido de todo o ano em todo o Brasil, superando mais de 12 mil títulos que foram lançados naquela época. Foram mais de 240 mil exemplares vendidos de um único livro, e o nosso copy ajudou com relação a isso. E a única estrutura que a gente usou foi essa: um título, uma história, uma oferta, uma chamada para ação. Né? Jogamos muito tráfego ali para a página, e aí eu repliquei esse modelo contando histórias diferentes em outros livros, que é o Quem Pensa Enriquece, né? Uma versão de 1938, e o livro Atitude Mental Positiva. No Quem Pensa Enriquece, nós contamos a história do autor, de como que ele chegou à concepção daquele livro, e no Atitude Mental Positiva eu peguei uma história que era contada dentro do livro e falei para as pessoas, olha o que uma atitude mental positiva pode fazer por você. Inclusive, uma das headlines que eu mais gostei de criar, um dos títulos, né, foi justamente desse anúncio desse livro, que é a história real de um deficiente físico que ficou milionário vendendo salsichas. Né? É um dos títulos que eu mais gostei de ter feito e que também foi sucesso. Então, a gente está falando de 3 copies de mais 7 dígitos de faturamento, né, os 3 juntos. Então, o storytelling é realmente muito poderoso quando se trata de fazer marketing e fazer copyright. Paulo, esse marketing moderno hoje, que a gente vive aí, ele já está bem longe daquele marketing que a gente fazia antes, pensando no produto. E eu falo isso sempre aqui porque isso para mim, é a grande mudança do marketing nesse novo ciclo que a gente está vivendo, que antes o foco era no produto e hoje o foco é no problema do cliente. Hoje o foco é no problema que o teu produto resolve. Quando você tem o foco no problema que o teu produto resolve, aí você consegue
até adequar um produto para que aquele produto seja a solução daquele problema do cliente que você está trabalhando. Então, eu acho que essa copy que você fez aí, ela não teve bônus, ela não disse para quem era, para quem não era, ela não teve garantia de 7 dias ou garantia vitalícia, ela não teve nada. Ela teve elementos básicos que a história é, para mim, sem sombra de dúvidas, o que mais engaja as pessoas é quando você conta a história, e aquela história, a gente ouve histórias desde que a gente é criança, né? Os pais da gente contam histórias, os avós contam histórias, os professores contam histórias, todo mundo conta história para a gente, então a gente já está acostumado a lembrar das histórias. A gente pode esquecer muita coisa na vida, mas uma história bem contada a gente não esquece aquela história fica na nossa cabeça. E é isso que também é importante a gente ter em mente quando a gente vai escrever, além dos gatilhos mentais, além do storytelling, além disso tudo, além de ter uma escrita persuasiva, a gente também tem dentro do cérebro da gente alguns gatilhos, que aí já não são gatilhos só mentais escritos, mas o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele não quer gastar energia, como você falou no começo da nossa live. Então, quando você pega uma pessoa e você mostra para ela que ela vai ter um benefício, aí ela compra. Quando você mostra para ela que ela tem necessidade de comprar aquilo, aí ela compra. Quando você mostra para a pessoa que ela vai economizar ou que ela vai ganhar com aquilo, aí ela compra. Então, assim, a copy ela é muito importante. Agora, tem um ponto final nessa copy que também é tão importante quanto o título, na minha visão, que é o CTA, o Call to Action. Como que você idealiza esses Call to Actions para as pessoas, a chamada para ação? Você acha que isso é uma parte importante de uma carta de vendas, de uma copy, de uma postagem? Como você falou, toda postagem tem que ter um objetivo. E quando essa postagem tem um objetivo, esse objetivo é chegar lá no CTA e fazer uma ação. Essa ação é o que a gente quer, na verdade. Como que você vê na tua visão de copywriter essa parte do CTA aí? Então, o CTA ele é um elemento do marketing universal, né? Mas dentro do copyright ele tem uma peculiaridade. Inclusive, quando eu vou citar a diferença entre o copy publicitário e o copy de resposta direta, ou do direct marketing, né? Eu cito o CTA. Por quê? Por exemplo, muita gente fala assim, o copyright é o redator publicitário. Sim, mas nem sempre é a redação publicitária que resolve a história. Nem qual é a diferença? Quando a gente vê aqueles comerciais de televisão, eu, inclusive, sou muito fã daquele tipo de propaganda, aprendo muito com eles, a gente não tem necessariamente uma chamada para ação. Você vê lá o comercial da cerveja, comercial do sabão em pó, não tem uma chamada para ação no tipo assim, ligue agora e peça o seu. Né? Geralmente é para gerar uma percepção de marca, uma percepção de valor para que você tenha preferência para aquele produto quando estiver no ponto de venda. No caso do copy de resposta direta, ou do copy de marketing direto, a gente tem uma chamada para ação. Então, quando a gente escreve uma carta de vendas, ou uma página de vendas, ou faz o lançamento, a gente sempre coloca uma chamada, né, no final daquela peça para que a pessoa tome uma decisão. A decisão pode ser se cadastrar numa página de captura, né, que a gente chama, uma página de cadastro, ou pode ser clicar para comprar o produto, ou para falar com você no WhatsApp, por aí vai. Então, a chamada para ação é um elemento importantíssimo, porque sem ele, as pessoas elas ficam sem saber o que fazer. Então, assim, um elemento básico para você criar uma boa chamada para ação é a clareza. A pessoa não pode ter dúvida. E por isso, quando a gente faz um copy, a gente não coloca mais de um CTA. Por exemplo, se a gente tem a intenção de venda, a gente não coloca ali para a pessoa, olha, compre e em seguida cadastre-se. Não, geralmente isso atrapalha, porque são várias opções para a pessoa fazer. Eu já vi pessoas cometendo esse erro básico. Eu, particularmente, né, gosto de colocar uma chamada para ação. Ou seja, a pessoa ela vai clicar ali num botão, ou então em algum link, etc. E, cara, a única coisa que ela pode fazer é comprar ou se cadastrar, depende do objetivo daquele CTA. No caso de um post de Instagram que você citou aí, o post, né? Pode ser comentar, ou pode ser salvar, ou pode ser compartilhar. Essa pode ser chamada para ação. Então, a clareza é muito importante e o poder do é muito forte nesse aspecto, porque se você dá muitas opções para a pessoa, pode ser que a sua conversão caia. Então, clareza o poder do né? Ou seja, você ser específico
E outra coisa é a promessa que você citou no começo aqui. Eu gosto de reforçar a promessa que eu ofereci para a pessoa no começo do meu copy na hora do CTA. Então, por exemplo, se eu ofereci para ela aquele exemplo lá que eu citei, salvar seu casamento usando 15 minutos do seu dia, né? Quando você construir o seu argumento ali, na hora da sua chamada para ação, você falar, se você quiser saber agora, aprender comigo, a salvar seu casamento, usando 15 minutos do seu dia, clique aqui agora e adquira esse e-book, etc., ou peça mais informações e por aí vai. Então, eu gosto de reforçar a promessa na hora da chamada para ação. São algumas boas práticas aí que funcionam bem. E o botão vai estar assim, quero salvar meu casamento. Isso aí. Reforça a promessa mais uma vez. Paulo, muito bom. Eu agora aprendi mais o poder do 1. Eu sou web designer. Durante 10 anos eu trabalhei construindo sites e aí depois, ao longo da minha história, eu enveredei para o lado do marketing digital. E uma das coisas que me incomoda muito e que eu falo muito para as pessoas com as quais eu analiso o site delas a pessoa já começa o site dela colocando as 3 ou 4 ou 5 redes sociais na parte de cima do cabeçalho do site. O que eu estou fazendo com isso? Estou levando o cara para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn, para o sei lá onde. Em vez dele ler meu site, ele vai bater lá na rede social e aí lá na rede social ele não volta nunca mais para ver meu site, porque lá tem um monte de distração. Então, eu vejo isso que você falou aí como isso. Se eu fosse dar um conselho para quem faz um site, pega esses botõezinhos que ficam aí bonitinhos aí das redes sociais, mete lá para o final do teu site, porque aí lá no final ele já leu o teu site pelo menos, e aí lá ele pode clicar aí para onde ele quiser. Então, eu aprendi uma coisa que é 5 Ws e 2 Hs. Por isso eu acho que a gente tem que responder todas essas perguntas antes: quem, quando, onde, como, quanto vai custar, como que vai fazer, porque isso é que vai ajudar a gente a entender qual é o objetivo da postagem que a gente está fazendo. Então, assim, a copy ela tem que estar muito voltada para aquilo que você quer, o call to action. Na verdade, você usa a copy, na minha visão, para engajar, depois para quebrar as objeções, depois para mostrar autoridade, depois para levar a pessoa para onde tu quer que ela vá, como você falou, para uma landing page de conversão, ou para uma página de captura, ou para uma venda direta, alguma coisa nesse sentido, porque é isso que vai fazer com que a pessoa cumpra o objetivo pelo qual tu perdeu esse tempo todo escrevendo aquilo, né? E acho que o que as pessoas erram um pouco, Paulo, é o que você acabou de falar no começo. Falta, eu acho, na minha visão, às vezes, é pesquisa. Falta a pessoa parar para pensar como a outra pessoa que está do outro lado vai ler aquilo e como que aquela pessoa pensa. Então, assim, entender o pensamento do outro, isso também é muito difícil. Isso também é muito provocante. Na hora que você vai escrever tua copy, na hora que você vai escrever a tua peça, alguma coisa assim, até mesmo teus posts, isso passa na tua mente? Como que as pessoas vão estar do outro lado interagindo com aquilo que você está passando, aquela mensagem que você está passando? Com certeza, cara. Eu procuro fazer toda a peça minha de conteúdo, de cópia, etc. Eu procuro antecipar o que as pessoas vão pensar e que tipo de ação elas vão tomar ali. É claro que tudo é teste, né? Porque por mais que a gente tenha informações do que funciona e do que não funciona, às vezes a prática é muito diferente, né? Então, assim, cara, eu estou sempre testando coisas, testando títulos, testando chamadas para ação, testando design, você falou aí do web design. Estou sempre testando coisas porque, cara, por mais que os padrões eles não mudam muito ao longo do tempo, existem ancoragens dentro da nossa mente que são universais e atemporais. Se você pegar um consumidor de 100 anos atrás e o de agora, ele toma decisões muito parecidas. Só que, com o tempo, os aspectos culturais, o que está ditando regra no momento, tudo isso influencia a tomada de decisão do consumidor. Então, a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro, né? Então, é muito importante que testes sejam feitos. Teste é a palavra de ordem. Com certeza. Já dizia os bambambãs
do Growth Hacker, que é você experimentar, segundo o Sean Ellis, esse foi o poder do crescimento da Dropbox, que é uma empresa que ele fez muitos testes, e esses testes, esses experimentos surgiu, ele cunhou a palavra, né? Fugiu o nome agora, meu Deus. Peraí, deixa eu roubar aqui Vai lá. Growth Hacking. Eu estou falando aqui desse cara aqui que escreveu esse livro aqui, ó, Hacking Growth. Porque o Sean Ellis, ele diz isso, que você tem que fazer experimentos. E porque nem sempre tudo que deu certo hoje vai dar certo amanhã. Nem sempre tudo que você estudou que deu certo para uma pessoa vai dar certo para todo mundo. Então você tem que testar aquilo adequado ao teu negócio, ao teu produto, à tua forma de fazer. Porque é dessa forma que você vai conseguir ter resultados e medir os resultados. Isso que é o grande lance, é que hoje o marketing ele é voltado a dados. E quanto mais dados nós temos para a gente poder trabalhar, melhor. É a hora que você começa a analisar esses dados. Paulo, isso daqui, ó, eu chamo de troféu de marketing com foco em vendas. Você já deve ter ouvido falar em um funil de vendas ou funil de marketing. E eu sempre vi dessa forma aqui. Por quê? Porque nessa parte de baixo aqui, a gente tem a retenção, que é onde a gente leva de novo a pessoa para a parte de relacionamento, onde a gente vai vender um novo produto para ela, seja uma forma de cross-sell, upsell. Isso daqui que me motivou a desenhar essa metodologia toda. Por quê? Porque eu tinha esse incômodo da pessoa, por exemplo, a pessoa comprou o livro vermelho do Paulo. Mas o Paulo ia escrever um outro livro, que era o livro dourado, que mudou de título, que virou a segunda parte desse livro aqui, que é a parte 2 do copywriting. Queria que você falasse um pouquinho desse segundo livro. A gente falou um pouco do primeiro aqui. Muitas pessoas conhecem o livro vermelho do Paulo, muitas pessoas também conhecem o dourado, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse livro aí para as pessoas. Por que ele é uma meio que continuação desse primeiro livro vermelho aqui? Beleza. Cara, na verdade, isso aí é vamos colocar assim, uma agonia de autor. Cara, eu fiz o livro vermelho, eu fiz um apanhado assim, de 4 anos de estudo que eu tinha de copywriting, dei uma empacotada ali e, cara, o livro foi um sucesso. Só que na minha cabeça ainda tinha muita coisa para colocar para fora que eu não consegui colocar numa edição só. Até porque, cara, tem aquela história de editora. Se eu faço um livro beirando a 1000 páginas, que é mais ou menos que ele ficaria com 700 páginas, né, o meu editor teria um infarto, cara. Ia lançar uma bíblia praticamente, né? Então eu precisei deixar muita coisa de fora do livro vermelho e decidi, um ano depois, publicar esse livro, que é o famoso livro dourado, que é um pouco mais denso, tá? E eu quis, na verdade, separar esses materiais também. Eu já tinha essa intenção, já estava prevendo, né, que eu teria muita coisa, justamente para dar essa base da seguinte forma: o livro vermelho é como se fosse a graduação de copy, né, eu batizei assim, e o livro dourado é a pós-graduação. E não intencionalmente ele quer dizer, intencionalmente ele é mais denso e ele é um pouco mais aprofundado em algumas questões. Tá? Então eu falo de psicologia humana, eu falo de estratégia, eu falo das bases do marketing direto. Então eu quis trazer realmente esse ar um pouco mais denso relacionado a esse livro, né, ao livro dourado. E aí muita gente, pela semelhança de capa, acha que é uma nova versão, mas não, é realmente um volume 2, né, ou seja, um conteúdo novo. E aí eu vou trazer uma curiosidade aqui para o pessoal. A grande intenção é que ele se chamasse o livro de ouro do copywriting, tá? E aí a gente mudou por 2 motivos. Um, porque na semana em que eu estava enviando o livro para a editora, foi lançado um livro com um título muito semelhante, né? Que é o livro de ouro do copywriter brasileiro. E aí o meu editor me mandou, ele falou, cara, se a gente publicar com esse nome, o pessoal vai fazer confusão. Né? Então, assim, você vai beneficiar o outro autor e ele vai te beneficiar e vai ficar aquela confusão, o pessoal achando que é o mesmo livro.
E aí eu pensei, cara, pensei bem, eu falei, e agora, o que eu faço? E eu decidi, na verdade, lançar com uma capa semelhante e colocar como volume 2 e falar, cara, é o copyright em volume 2. Então, vocês podem pegar como o volume 2 é uma coleção. Algumas pessoas, cara, muita gente me pediu um volume 3, mas eu falei, gente, o que eu tinha para passar de base de copywriting está aí. O que eu posso ensinar daqui em diante são coisas mais específicas, né? Storytelling, e-mail marketing, né? Estratégia para rede social, mas isso eu vou lançar em livros mais curtos, menores e por aí vai. É o caso desse de storytelling. Na verdade, esse de storytelling nem vai ficar tão curto assim, né? Vai ficar mais ou menos parecido com esse dourado aí, porque o Gustavo trouxe toda a bagagem dele de storytelling, eu levei a minha, e aí a gente está criando um material bem completão. Então, essa é mais ou menos a história desse segundo livro aí. Muito top. Eu andei vendo que você tem 2 no forno aí, né? Que são 9, mas na verdade são 11. E aí tem 2 que tu ia colocar para fora aí, mas não sei se esses livros talvez não tenham a ver com copywriting, mas tem a ver com Paulo Macedo, porque pela minha visão, Paulo, eu vi que a tua trajetória veio sendo contada nos livros de acordo com a tua história. Se eu estiver enganado, você me corrige. Mas é isso que eu vejo. É isso que eu vejo na tua trajetória. Começou lá num romance, e aí depois veio, né, progressão, vendas, marketing e até copywriting. E esses 2 novos que tá aí no forno aí, que eu nem sei se eu podia falar, mas. Podia sim. Cara, todos os livros realmente eles registram uma parte da minha vida, né? Alguns são mais pessoais, como por exemplo esse livro de ficção, o primeiro, que na verdade era uma história fictícia que eu criei num trabalho de escola e que anos depois eu falei, cara, vou criar uma narrativa longa aí, né? Uma longa-metragem desse livro. Foi o meu primeiro livro, hoje ele não está mais em catálogo, mas chamava O Menino que Desenhava o Mundo. Aí depois eu me tornei vendedor, registrei partes do que eu aprendi, depois virei redator freelancer e tem 2 livros dessa época, que é o Redator Freelancer, o Arte de Escrever para a Web. Depois desses vem um livro sobre empreendedorismo, que é de longe o livro menos popular meu, que é chamado Sobre Fazer Acontecer, que ele é uma coletânea de textos sobre empreendedorismo. Na época, eu fazia parte do Mentalidade Empreendedora, uma empresa do Pedro Quintanilha, você deve conhecer. E aí a gente escrevia muito sobre empreendedorismo, eu tinha muitos insights, eu falei, cara, eu vou registrar isso aí num livro e tal. E aí depois veio os livros de copy, né? O Vermelho e o Dourado. Depois eu escrevi um novo livro de ficção, que é Onde os Deuses Tocam Blues, em plena pandemia ali, com aquele estresse que a gente estava de confinamento e etc. Eu falei, cara, eu tenho uma história na gaveta, eu vou travar minha agenda aqui por uns 3 meses e escrever esse livro, né? Botar esse livro para fora. E aí eu repaginei ele, tive a ajuda de uma editoria de um amigo meu, Gabriel Santana, publiquei ele em 2020, e aí quando foi agora de 2021 para 2022, eu publiquei o 9º livro, que é o... Caraca, esqueci. Eu Me Recuso a Dar Errado, que é com base numa hashtag, cara, que fez muito sucesso entre os meus seguidores no Instagram, uma live que eu fiz, e aí eu citei isso, né? Essa frase que eu já tinha, na verdade, usado em 2 textos meus no Facebook e no Instagram, e aí o pessoal usou como hashtag, Eu Me Recuso a Dar Errado. E aí é um livro mais voltado para desenvolvimento pessoal e autoajuda. E aí os 2 que estão no forno, um é sobre storytelling e um outro na verdade não é um livro de minha autoria, mas é um livro de copy clássico, né? É um dos livros mais famosos de copywriting, que a gente vai publicar numa versão em português com os meus comentários, mas eu não posso revelar o título ainda. Então, esse provavelmente vai sair o ano que vem, porque esse ano a gente está trabalhando aí nesse de storytelling. Então, cara, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, além de andar de moto e de comer e de outras coisas, é escrever livro. Cara, adoro escrever livro. Fazer um churrasquinho. Oh, muito bom, gosto muito. Paulo, a gente está chegando no final aqui. 1 hora para falar contigo é pouco tempo. A gente tinha que ficar aqui 1 semana conversando para a gente falar sobre todo o teu conhecimento. Eu costumo, no final, fazer uma pergunta diferente, que, na verdade, não sou eu que pergunto. Eu queria que o Paulo perguntasse para o Paulo alguma coisa que o Paulo gostaria de responder e você respondesse a si mesmo. Caramba! Eu sei que é um desafio. É um desafio. Então, uma pergunta que o Paulo faria para ele mesmo responder. Para ele mesmo responder. Tá. Vamos lá. Se você pudesse
se você pudesse começar de novo, o que você faria? Né? O Paulo perguntando para o Paulo, e a resposta é, olha, eu aprenderia copywriting mais cedo, né? Porque se eu tivesse tido contato com o copywriting mais cedo do que eu tive, claro que é meio que especulação isso, né? As coisas acontecem na nossa vida no tempo certo. Mas se eu tivesse me dedicado a escrever para vender um pouco antes do que eu comecei, talvez eu tivesse chegado mais longe do que eu cheguei e eu tivesse evitado erros que eu cometi ao longo da minha carreira de marketing, né? Então, assim, eu demorei muito para aceitar o copywriting como uma profissão, uma atividade, uma habilidade mesmo. Então, a minha pergunta e a minha resposta é essa. Se eu pudesse começar de novo, eu começaria mais cedo a estudar o copywriting. Top. Paulo, primeiro queria agradecer muito aí o teu tempo, porque eu sei que você está fazendo um monte de lançamento, eu sei que você está preocupado aí com um monte de coisas, e fora aí escrever, e fora, né, para dar atenção aí, eu até coloquei aqui, deixa eu só achar aqui, ó. Embaixo da onde a gente está aí, está escrito aí, ó. Paulo é casado com a Patrícia, pai do Peter, se eu não me engano, ou Peter, e o Benício. Peter e o Benício. Então, o Paulo tem um monte de coisa para fazer, além de fazer churrasco no final de semana, além de ter um tempo para andar de moto. Paulo, tem hora que eu fico aqui me roendo, porque eu trabalho aqui, o pôr do sol é logo aqui atrás de mim, né? Então, eu vejo o dia se indo embora, eu dá vontade de subir a serra de Itaipava ali, ó, ir para o lado de Petrópolis, porque é para lá que o sol se põe, né? Eu pegar minha moto e ir ali dar uma olhada. Às vezes eu faço isso, às vezes eu saio aqui do escritório, vou ali rapidinho, dou uma olhada no pôr do sol e volto para cá, porque só quem anda de moto, só quem sente o vento no rosto, só quem tem esse prazer assim, sabe o que é dar uma volta de moto para quem está ali focado naquilo que você está fazendo. Às vezes você vai dar uma volta de moto e a ideia que você está aqui pensando nela não vem aqui, mas na volta de moto tu volta aqui, deixa eu ir lá que a ideia veio. Por quê? Porque eu tive uma distração, saí para alguma outra coisa. Então, assim, queria te agradecer muito a oportunidade de receber você aqui. Queria agradecer também a Mari, que marcou essa agenda aí com a gente, que a gente pôde trazer esse papo aqui. Eu vou distribuir isso num monte de lugar para as pessoas poderem verem esse conteúdo aí. Nosso canal não tem tantas pessoas assim que assistem a gente ao vivo, mas depois eu vou dar uma distribuída nisso aí. E vou te mandar esse vídeo também, depois uma cópia dele, vou te mandar um link para você rever aí se você quiser, porque eu acho importante a gente trazer para as pessoas esse conhecimento, que hoje é muito importante você vender, é muito importante você entender de marketing, é muito importante você postar nas redes sociais, mas é muito importante você saber o que você está escrevendo. É muito importante você saber que aquilo que você escreve pode mudar a vida das pessoas, pode mudar a vida de alguém. Uma história que você conta pode mudar a vida e a forma daquela pessoa viver e levar a vida dela, assim como eu acredito que mudou a sua quando você começou a fazer isso que você faz hoje e levar isso como uma profissão. Então, gratidão pelo teu tempo aí, gratidão pela oportunidade. Se quiser deixar seu recado final aí, eu depois vou desligar aqui e vou ficar aqui mais um pouquinho. Se você quiser sair, não tem problema. Se você quiser ficar aqui um pouquinho, a gente fala depois. Eu vou só fazer uma finalizaçãozinha aqui depois que a gente acabar de falar do teu recado aí, tá bom? Beleza. Márcio, eu agradeço aí, cara, o convite. Foi muito legal bater esse papo contigo. Gostei muito do teu repertório. Você é um cara que gosta de ler muito, gosta de moto, então a gente tem muita coisa em comum. Rapport geral total. Verdade. Espero que um dia a gente se encontre pessoalmente aí, cara, para bater um papo, tomar um café. Vai ser um prazer. Né? Aliás, RD Station, né? O RD Summit, né? É um bom evento para a gente se encontrar. Com certeza. Se a gente estiver por lá, com certeza nós vamos tomar um café. Paulo, então é isso, cara. Um abração aí para a tua audiência e, cara, sucesso para você. Valeu. Valeu, obrigado. Um abraço para todos que assistiram a gente aí. Tudo de bom. Seja feliz. Sucesso.